Nós vamos iniciar com o primeiro tema aqui, preste muita atenção nesse tema. Como obedecer os 613 mandamentos. As pessoas falam assim, mas não tem como cumprir os 613 mandamentos. Tem. Nós vamos ensinar hoje quem é cumpridor das 613 mandamentos, mitzvot. Às vezes você fala assim, eu cumpro com zelo as que eu posso cumprir. Mas você vai entender que só cumprir as que você pode cumprir e as outras não, você transgride a Torá. E como cumprir os 613 mandamentos? Mitzvot. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O estudo de Torá, ela traz luz para a gente? Ela traz direcionamento para a gente? A Torá, ela é chamada por Davi, no Terrilim, nos Salmos, de lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Esse é o estudo de Torá. Certa vez uma pessoa criticou, um líder famoso no Brasil, criticou Rashi, o comentarista francês do século XI, acerca de que Rashi falou que todos os nossos patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov, cumpriram as 613 mitzvot. Aí esse líder famoso criticou Rashi, falando assim, eu não concordo com Rashi. Como que uma mulher, como que um homem como Avraham poderia cumprir as leis de Nidá, as leis de menstruação, sendo homem? Como que Abraão poderia cumprir? Então ele começou a criticar, falando que não tem como Abraão ter cumprido os 603 mitzvot, obedecido. Aqui, eu já falei uma vez, mas hoje nós vamos estudar acerca disso. Hoje eu vou levar vocês a cumprir, todos os homens aqui. Por exemplo, as leis de Nidá não é só para as mulheres, nós devemos obedecer também. Agora, como que nós homens obedecemos às leis de Nidá? Estudando elas. Se você não estuda uma mitzvah, você não cumpre ela. Ou seja, a mulher aí que vai estudar hoje eu quero estudar a mitzvah da barba. Porque se alguma haverá que não estudou até hoje a mitzvah da barba, ela nunca cumpriu, obedeceu esse mandamento. Ou seja, Rashi diz que, o próprio Rambam, ou seja, diz que quando você estuda uma mitzvah, para valer, é como se você tivesse cumprido ela. Por isso que o estudo da Torá precede a prática das mitzvot. Vem o estudo da Torá, depois a prática das mitzvot. Ou seja, porque quem estuda as mitzvot, os mandamentos, acaba, ou seja, ao estudar você está praticando ele. Literalmente mesmo, segundo os sábios. Estudar a Torá traz luz, como falamos, traz força, a pessoa fica mais forte nas suas convicções kadosh, e a pessoa ela fica com mais emuná, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Akadosh Baruchu. Então, quanto mais você estuda acerca de uma mitzvah, um mandamento, mais forte você fica naquele mandamento. Se você despreza o estudo de um mandamento, você fica frouxo naquele mandamento. Você fica delicado naquele mandamento e o Yetzer Hará sobressai naquele mandamento em cima de você. E eu aposto que você quiser. Se você começa a estudar uma mitzvah que você tem dificuldade, em poucos dias você consegue êxito naquela mitzvah. Agora, se você não faz questão de estudar, é porque você não quer se elevar naquela mitzvah. Ou seja, uma pessoa que acha a Nidá é problema de mulher, é assunto de mulher, não é. Para um homem aqui cumprir as 603 mitzvot, ele tem que estudar as leis de Nidá. O rabino, não sei se é o Abaye, ele diz que antes de uma pessoa fazer
qualquer estudo de Torá, ele deve aprender as leis da pureza da família. E qualquer homem aqui hoje eu vou levar todos vocês, os homens aqui, a obedecer o mandamento da menstruação, ao estudar um pouquinho ele. Todos nós vamos cumprir essa mitzvah. Ao estudar, acabamos de cumprir a mitzvah. Sim. Tá, a verdade, nós vamos entrar nisso. O marido é a mulher que faz a inspeção, está no Terrilim. Nós vamos começar com o Terrilim agora. O marido que estuda sobre essas leis, ele acaba cumprindo, obedecendo essa mitzvah. Agora, se hoje um marido aqui tem dificuldade, é porque ele não estudou ainda a profundo esse mandamento. Porque se você estudar, você acaba envolvendo com a luz desse mandamento. Agora, o estudar te leva a respeitar, ou seja, a inspeção da Haverá. Vamos começar essa mitzvah, por exemplo, Terrilim. Então, Nidá não é assunto de mulher, é assunto de homem que serve ao Eterno. Terrilim, capítulo 128. Eu vou estudar aqui hoje para todos os homens aqui, incluindo eu cumprir essa mitzvah hoje. As mulheres vão ver como que esses homens, como que nós vamos ficar mais forte nessa mitzvah. Muito mais forte, quando começamos a estudar acerca dela. Terrilim 128, as pessoas interpretam do jeito das nações. Fazem poesia, fazem cânticos, fazem tudo. Mas aqui está falando da mulher judia. Todos os Terrilim da Avimela fez para a mulher judia. Aqui é um cântico de elevação. Aqui é um shir de elevação. Bem-aventurado aquele que teme ao Eterno. Aqui, bem-aventurado o homem, estou falando aqui, bem-aventurado o homem que teme ao Eterno e anda nos seus caminhos. Então não tem como fugir, não. Se você teme ao Eterno e anda nos caminhos do Eterno, você vai respeitar o período da mulher que vai vir na frente agora. Aqui diz, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. Então, a obediência, o temor ao Eterno e a preocupação com as halachot, andar nos caminhos, nas halachot, vai te gerar o quê? Abrahar sobre o trabalho das suas mãos. Você vai trabalhar e vai produzir mais. A tua mulher, está falando agora, a tua mulher, olha como que Nidá é assunto de homem. A tua mulher será como uma videira fecunda, ou seja, frutífera. A uva vermelha, ou seja, o período, a sua mulher será como uma videira frutífera, ou seja, em tempo de Nidá, o tempo é chamado dias vermelhos. Esse Terrilim está falando dos dias vermelhos como a uva, no canto da tua casa, ou seja, no canto da tua casa. Por quê? Ela estará como a uva vermelha, videira, nos dias vermelhos, mas no canto da casa, ou seja, não estará juntos. E nós temos que separar das nossas esposas nos dias vermelhos. Se possível, nem tocar. Porque são os dias vermelhos. Dias de videira no canto da casa. Ou seja, está no canto, está separada do marido. E o marido tem que entender essa separação. Porque o próprio Terrilim chama a mulher de videira fecunda, porque o ciclo veio, porque está falando, ela é fecunda, renovou o ciclo, está renovando o ciclo, mas agora ela está no canto da casa dela. No canto da casa dela. E diz aqui, os teus filhos como plantas de oliveira. Então a conduta de um homem temente, qual é?
Primeiro nós temos aqui a videira vermelha, a videira fecunda. Quando se vê sangue, ela fica no canto da casa, afastada do marido, nos dias vermelhos. Depois nós vamos falar dos dias brancos, que é a contagem, os dias brancos. Depois nós temos aqui os ramos de oliveiras, ou seja, o marido que estuda Nidá, ou seja, eu não menstruo o Rosh, mas você estudando, como aqui hoje eu estou fazendo todos cumprir a mitzvah de Nidá, estudando Nidá, tanto as Averot como os homens que aqui estão. Você está cumprindo essa mitzvah hoje, ao estudar lá. Qualquer mitzvah que você estuda, por que tem os sacrifícios no Sidur? Porque quando você lê o sacrifício, cada Shabbat, estou trazendo um para vocês aqui. Quando você lê um sacrifício do Sidur, é como se você estivesse no templo fazendo o sacrifício. Porque agora o sacrifício é aos lábios. Então você pega uma Torá, pega os sábios, estuda uma mitzvah, uma Haverá aqui, começa a estudar a mitzvah da barba. Você vai ver mulher se aprofundar na mitzvah da barba, só vai ver mulher querendo homem barbudo. Por que as mulheres ainda têm uma resistência à barba? Porque não sabem a dimensão espiritual dessa mitzvah. Não conhece. O dia que estudar, elas vão viver a mitzvah. Elas vão praticar a mitzvah. Praticar ela. Só se pratica Torá, só se pratica uma mitzvah estudando ela. Baruch Hashem. Uma pessoa que pratica uma mitzvah dessa, Terrilim 128, está falando da mulher em Nidá, dias vermelhos, videira frutífera, no canto da casa, separada do marido, diz que vai ter filhos dignos ao redor da mesa, ou seja, o filho será como oliveira. Oliveira é uma semente mais digna de Israel, mais honrada em Israel. E diz a promessa da Guemará, não sei se é a Guemará, Sanhedrin 64b, não me lembro agora, diz que quando você cumpre as leis, as mitzvot, com muito zelo, os seus filhos eliminarão os defeitos, ou seja, os seus filhos não terão defeitos. Ou seja, alcança os nossos filhos e eles serão como oliveiras ao redor da mesa, ou seja, filhos dignos e filhos honrados. Dignos e honrados. Você vê muitos filhos que têm más midot, péssimo caráter, e o pai está servindo, a mãe está servindo. Então começa a trabalhar a pureza da família, não só Nidá, que depois nós vamos falar outras formas de purificar a casa também. Muda o caráter do filho. Aqui diz aqui que os teus filhos, quando um homem respeita a mulher, os teus filhos serão dignos e honrados, serão como oliveira ao redor da mesa, Baruch Hashem, serão sem defeitos. Pior coisa que tem, que envergonha o pai e a mãe, é filho com defeito. Defeito de caráter, defeito de rebeldia. Hoje falar muito é inteligência. Então, às vezes a mãe acha porque o filho fala muito, ele é inteligente. Não é não. Ele é defeituoso, prolixo. E vai ter que tratar isso, porque a vida, a professora vai mandar calar a boca, os colegas vão mandar calar a boca, a vida vai bater nele. O pai acha bonito, a mãe acha bonito, fala demais. Mas o mundo vai mandar ele calar a boca. Sim, a mesa, sim, está ligada às refeições, isso aí. Uhum. Sim. Hoje eu estou usando o Rabino Abarhu, ele que fez a Guemará, o Rabino Abarhu, e ele que trouxe o que é o Terrilim 128. O que é? Que muitos às vezes liam, mas não sabiam o que é.
Não, é Rabbeinu, ele nem é rabino, o Rabbeinu é um título de honra mais elevado. O Rabbeinu, nosso mestre, é diferente de rabino. Rabbeinu é um nível muito mais elevado, é Bar-E. Esse é o que trouxe a Torá oral, trouxe a tona desse texto para nós. Outra coisa que ele colocou aqui é que, continua lendo, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Eterno. O Eterno te abençoará desde Sião. E tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a Shalom sobre Israel. Aqui o termo mulher, a tua mulher em hebraico, mulher em hebraico, aqui está, temos o Yud aqui, para mulher, começa com Yud, Isha. Mas quando se trata dessa mulher aqui, que está no período, ela não é Isha. Aqui é Ishiterra, é essa mulher, Ishiterra, a tua mulher. Mas eu olhei aqui, no hebraico, é Eshiterra, ou seja, a sua mulher nesses dias é como fogo, que você quer se afastar. Ela não é Ishiterra nesses dias de videira frutífera, ou seja, dias vermelhos. Ela é Eshiterra, ou seja, é como fogo, que você deve manter uma certa distância, por causa que ela está nos dias vermelhos. Agora, a quem se fala, a quem se trata esse texto aqui? Ao homem que teme o Eterno, gente, e anda nos seus caminhos. Você vai falar isso num bar? Vai? O que eles vão fazer com você? Você vai falar isso numa feira de carros? Você vai... Não, isso é conversa de homens de Deus. Isso é assunto de homens tementes. Isso é assunto de homens que andam no caminho de Akadosh Baruch Hu. O texto já fala isso. Esses salmos aqui não é de geladeira, não. É de homens que temem ao Eterno. É para homens que temem ao Eterno. Baruch Hashem. Eclesiastes 10, 18, agora é o Abarru, Rabino Abarru. Ele diz aqui em Kohelet 10, 18, Eclesiastes 10, 18. Vocês estão percebendo como que é cumprir as leis de Nidá agora? Estudando. Vocês vão sair elevados porque vocês estão cumprindo mais uma mitzvah hoje. Dez, 18. Pela preguiça, pela muita preguiça, ou seja, pela muita indolência se enfraquece com o teto. Enfraquece o teto. Ou seja, faltou cuidado no recato, cede o teto. Uma versão. Faltou cuidado no recato, as mulheres, cede o teto. Vai ceder o teto da casa. Aí, o que é ceder o teto? Aqui o Rabino Abarru, ele diz, o homem cometeu uma ofensa sexual com ela. Ele cometeu uma ofensa sexual com ela. O teto cedeu, ele não resistiu, porque faltou recato, faltou
o eixo na mulher nos dias vermelhos, faltou se afastar. O homem não aguenta. Para o homem é muito difícil. Muito difícil. Mas a mulher já tem dentro dela a capacidade de suportar. Outro, o que entendemos aqui? Ele violou seu útero. No original, ele violou seu útero. Cometeu uma violência no útero da mulher. Não era hora de ter uma relação. Houve uma violência. E para a mulher aqui desse Eclesiastes 10:18, porque o teto caiu, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O que é a frouxidão das mãos dela gotejou a casa? Ela revelou a fonte do seu sangue, que está na Guemará, na Torá oral. Ela revelou a fonte do seu sangue. E pela indolência, pela preguiça, o teto desabou, que pela preguiça ela não fez a inspeção corretamente, ou seja, interna. Ela não fez, a casa gotejou. Ela terá muito sangue, ou seja, em algum período da vida dela, a casa vai gotejar muito, ou seja, a mulher vai ter mais fluxo, vai ter mais sangramento. Uma das consequências é essa, mais sangramento, mais problemas no útero, mais problemas na orvalho e outras coisas. As coisitas mais. Baruch Hashem. O que a Torá fala? A Torá fala uniões abomináveis, vamos ver aqui, uniões abomináveis. Nos dias vermelhos, a mulher abominava o homem, e o homem abominava a mulher. É este, não é Ishama, é este. Uma mulher fazer uma praca, colocar no quarto, este. Não é Isha, esses dias não, é fogo. Fica longe, senão você queima. Vamos lá, Vaikra. Vaikra. Shemot. É bom os homens acompanhar aí, porque aí vocês cumprem a mitzvah da Nidá. Se cumpre uma mitzvah estudando ela. Mesmo se você não pode cumprir na prática, mas ao estudar você acaba cumprindo as 613 mandamentos, mitzvot. Então, se tem algum mandamento que você não estuda ele, você não cumpre ele. É transgressor. 18. Shemot 18. Shemot 18. Deixa eu ver, né? Não, é Vaikra, viu? Vaikra 18. Vamos ver se é Vaikra. Vaikra é Levítico. O Alazão trouxe a Andressa para estudar a Torá hoje, hein? Você está estudando Torá, hein? 18:5. 18:5. Começa aí, 18:5. Os homens aí comigo, estudando Torá. Quiser ficar perto aqui, pode também. – 18:5. Portanto, os meus estatutos, meus juízos guardareis, quais fazendo o homem, viverá por eles. Eu sou o eterno. Ou seja, o que está dizendo aqui?
O 3 aí, não farei segundo as obras. O 3, da terra do Egito nem de Canaã. Ou seja, não siga os modos do Egito nem de Canaã. Não aprenda como colega seu no trabalho, prendeu o conselho dele, não. Itabirano, brasileiro, vai seguir essas nações para constituir sua família, não. Brasil não é referência de pureza familiar para ninguém, não. Muito menos Holanda. Holanda liberou uma lei agora para autoescola. A pessoa pode pagar a autoescola com sexo agora. Foi aprovada essa semana. Vocês podem pesquisar. Foi aprovada a lei. A pessoa não tem dinheiro, aí o governo diz que é um incentivo para todos da Holanda ter carteira de motorista. Quem viu essa reportagem? Não foi? Você viu mesmo? Tá no jornal, passou no jornal. Foi aprovado. Você pode pagar a autoescola com sexo. Olha só. Você vai seguir uma nação dessa para constituir sua família? Ah, não, sou holandês. Você vai para o guerra. Se conseguir, você vai entrar no guerrinon desse. Se conseguir, olhe lá. Então, não seguir nem Egito, nem Canaã. Não é padrão para você. O que o Eterno está falando? Para a qual eu vos levo, nem andarei nos modos, nas suas leis. Não anda nos seus modos de vida, não. Nos seus costumes, não. Agora o 5. Você viverá pelas mitzvot, pelos conselhos. O que o Eterno diz no 5? Vaikra 18:5. Portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, os quais fazendo isso, viverá por eles. Ou seja, você vai andar viverá por eles. Você vai viver por eles. 19, antes do 19, aí vem aqui as uniões abomináveis. Olha aí, o que é uma união abominável? Aqui fala, você não pode ter relação com a mãe, nem com o pai, nem com a sogra, nem com tia, nem com a irmã. Aí vai indo, é tudo abominável. Não pode, eles têm essa prática lá, mas vocês não vão ter. Aí não pode ter relação com a irmã, nem com meia-irmã, nem com irmã por parte de pai, nem irmã por parte de mãe. Não vai poder ter relação com a tia, nem com o tio paterno, nem com a tia materna, nem com a sobrinha, não vai poder ter relação. Aí fala com o animal também, nem com o animal. Não pode, tá? Aí quando chega no 19, outra também, não pode se chegar a uma mulher na sua separação, ou seja, no tempo da separação, no tempo da menstruação, no tempo de nidar. Para descobrir sua nudez. Então é uma união abominável. Se você não respeita as leis de nidar. Aí você está dentro dessa... Aí no peso de Torá é o mesmo nível. Você deita com o animal ou com a sua esposa nesse período, é a mesma coisa. É pesado. Vamos continuar. Ritualmente impura no 19. Espiritualmente, ou seja, a alma dela ritualmente impura. Então, olha, não aproxime. É Esh, não é Isha nesses dias, é Esh. É fogo. 24. Não se contamine por nenhum desses atos, diz aqui. Com nenhuma dessas obras, esses atos, essas práticas, vocês não devem contaminar. Porque em todas essas coisas se contaminam as pessoas que eu lanço fora de diante da vossa face. Ou seja, as pessoas que não estão na presença do Eterno, elas têm essa prática. Você não pode imitar essa prática dessas pessoas. Você como diz Terrilim 128, é um homem que teme a Kadosh Baruch Hu e anda nas suas alachot. Baruch Hashem. E nós temos quais as consequências? O Eterno diz, eu lanço fora essas pessoas da minha presença. Primeira consequência, eu lanço fora essas pessoas da minha presença. E aqueles que obedecem? Ezequiel 18:5, olha aí, os homens aí. Ezequiel, a recompensa. Ezequiel 18:5.
Ezequiel 18, 5. Vamos ver com muita atenção essa profecia? Abra o coração agora. Aperta o botão da Kavaná, o nitro, e vamos ler. Sendo, pois, o homem tzadik, justo, fazendo o juízo e a justiça, ou seja, andando na retidão, fazendo o que é correto, não comendo alimentos nos montes, ou seja, alimentos consagrados a ídolos, oferendas, o original está não comendo oferendas. Dia 25 agora, depois da manhã, tem oferenda à noite, tá? Tem oferenda de peru é uma oferenda, panetone é uma oferenda nessa data, o peru só nessa data, panetone em qualquer época do ano é oferenda, champanhe nesse dia é oferenda, tá? O kiddush é consagrado ao Eterno, o vinho não é oferenda, o vinho é oblação a Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem. O vinho pode, qualquer dia, você faz cantado, não está ligado a essa data. Tá? A comida da terra não é oferenda. O arroz, o feijão, legumes, sua carne que você prepara, seu peixe que você prepara, não é oferenda. As especiarias da terra não é. Mas essas comidas é oferenda nessas datas. Não coma, passa longe delas. Então, não comendo essas oferendas nos montes, levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, e nem se chegando a mulher na sua separação. Período de nidá. Está aqui, continua. Não oprimindo a ninguém, tomando o devedor o seu penhor, e não roubando, e dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestido. Acompanha aí, gente, é muito importante. O 8, não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, a pessoa que adquire muito e desvia a mão através da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para obrar segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Eterno. Essa pessoa, ela vai viver. E se ele gerar filhos, se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir o aflito e necessitado, praticar roubos, não tomar o penhor, e levantar os olhos para o ídolo, cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer, aí vai. O filho daquele que pratica e o filho daquele que não pratica. Aqui alcança os filhos novamente, tá? Os filhos, a pessoa que pratica essas coisas, com certeza pode ter um filho que vai derramar sangue. A praga, um dos motivos que a praga do rio Nilo, o que foi a praga do rio Nilo? Foi o quê? Foi sangue. O rio Nilo transformou em sangue, devido os egípcios proibiram as mulheres passar pela mikvé após a nidá. Esse é um dos motivos pelo qual houve a praga sobre o rio Nilo, o juízo sobre o rio Nilo. Tem dois tipos de esse viverá aí, como que você deve entender esse viverá? Existe a extirpar a alma é eliminada, existe o corpo, existe a alma e o corpo. São três tipos de careta, três tipos de punição que tem
na Torá. Uma alma eliminada, por exemplo, uma pessoa comeu hametz em Pessa, não pode comer hametz. Traduz para ela aí, hametz. O que é? A alma é eliminada. Esse é o careto. Agora, tem pecados aqui que é o corpo que sai fora. E tem momentos aqui que a alma e o corpo é eliminado. Vamos ver um por um agora. Quando a alma é eliminada, vamos ver. Tem duas formas de punir alguém. Quando há uma exortação, primeiro tipo, quando alguém vê você praticando, e exorta você e leva você para o tribunal, que não tem hoje. Era a primeira forma. O tribunal, com 23 juízes, shofitim, ele aplicava a sentença de morte, porque eles eram representantes do Eterno. Hoje não tem essa forma, mas hoje só tem a segunda forma. A pessoa peca, o outro não vê, ninguém vê. Essa questão de nidar, ninguém vê, só você e seu marido. Aí, quem vê, aí é as mãos de Akadosh Baruch Hu que vai julgar você agora. Porque não tem o tribunal para julgar você. Então, é as mãos de Hashem que vai julgar você nesse caso. Então, quando havia o tribunal, foi admoestado, exortado. Houve testemunhas, foi exortado e terceiro foi julgado pelo tribunal. Hoje não tem o tribunal, o Sanhedrin. Mashiach vem restaurando o Sanhedrin, os juízes. Mashiach vai restaurar os juízes para voltar a ser otorgado, ou seja, a ser funcional. Então aqui nós temos a segunda forma de julgamento agora, nas mãos de Akadosh Baruch Hu, nesse caso, um pecado que você faz e ninguém te exortou. Quem vai julgar você é o Eterno. Agora é as mãos de Akadosh Baruch Hu que vai nos julgar. Então vamos ver. Nós temos aqui Sanhedrin 64, Bamidbar 15 e 31, olha aí. Números 15 e 31, diz de uma forma cruel de careto, punição. Vou começar com a mais pesada, que é a extirpação, ou seja, a eliminação da alma e do corpo da pessoa. A alma e o corpo é eliminado. 15:31. Diz, pois desprezou a palavra de Hashem e anulou seu mandamento. Aqui diz, duplamente será extirpada aquela alma, sua iniquidade será sobre ela. E alguma versão aí é totalmente, mas está falando de duplamente, ou seja, o corpo e a alma extirpada. Quando é extirpado o corpo? Por exemplo, uma pessoa tem mais, aqui no nosso caso, eu creio, com fé plena realmente, que todos vocês aqui têm mais méritos do que transgressões. Eu creio, tá? Que todos vocês aqui têm mais méritos do que transgressões. Quando uma pessoa tem mais mérito, ou seja, obedece mais a que transgride do que transgride, ela vai ser extirpada, nesse caso, no corpo, ou seja, ela terá a velhice reduzida. Isso é o primeiro tipo de punição. Um carete no corpo, ou seja, o corpo é eliminado. Ou seja, nós aqui, estudando hoje, praticando a mitzvah de nidar, e a gente continua praticando, nós vamos não ter a alma extirpada, Deus nos livre. Nós vamos conseguir, pelo mérito, ressuscitar dentre os mortos.
que só quem obedece ao Eterno vai ressuscitar dentre os mortos, os ímpios não vão, e os idólatras também não vão, e os líderes da casa de Esaú, diz Ezequiel, também não vão ressuscitar, porque eles levaram muitas pessoas para o engano. Nós vamos, qual é a sentença que nós temos hoje? Nossos anos de vida vai ser diminuído, ou seja, quanto mais praticar transgressões, no nosso caso, uma aqui, outra lá, ou todo mês, no período de Nidá, depois de Nidá, a gente comete a transgressão, ou seja, ou tzedaká, fecha a mão, tzedaká, outras coisas, os nossos anos é encurtado, ou seja, vai haver uma punição careta do corpo, ou seja, extirpar o corpo. Então nós vamos morrer jovens, ou seja, novos, muito novos, porque há essa punição. Vou mostrar agora da alma. Aqui é dos dois. Aqui é um nível muito grave de careta, punição. Tanto o corpo aqui, em Bamidbar 15:31, tanto o corpo como a alma é eliminada. Ou seja, o que acontece? Essa pessoa, ela passa a desistir e as almas, a descendência dela é cortada também, de tão grave que foi o pecado dessa pessoa, os pecados dela. Ou seja, até as gerações futuras dela não vai existir mais. Até a descendência dela não desce aqui mais. A alma que viria através dessa pessoa não vem aqui mais. Não vem. Ela já é eliminada. A alma é eliminada e o corpo é eliminado. O corpo é tirado daqui e a alma eliminada dos outros mundos. Não existe mais. Isso aí é um outro assunto, né? Aqui é só para fechar aqui, igual o Haver Cláudio falou ali, o Shaul. Existe porções da alma que nós herdamos dos nossos pais. Dentro da mitzvah honrar pai e mãe, nós honramos meu pai e minha mãe, por exemplo, você honra seu pai e sua mãe, devido à porção da alma deles que foi doado para você, ou seja, características da alma. Por isso que um pai ele deve ser honrado pelo filho e a mãe deve ser honrada pelo filho. Porque fragmentos da alma dele está em você. Por isso que há uma retificação. E não é uma punição, não é o pecado em si. O pecado não é não, você está correto. Não herda o pecado, né? A maldade em si não. Herda uma missão para fazer retificação. Uma missão. Aquilo que seu pai não conseguiu retificar, cai na sua mão essa missão, com certeza, para você fazer. A extirpação do corpo, a eliminação do corpo, no nosso caso, a gente morre cedo, tá? Igual eu fiz com 28, tem 10 anos, eu fiz vasectomia, né? Então, eu encurtei meus anos de vida aqui. Porque, segundo a Torá, é uma derramar sêmen, no caso, em vão. Então, eu encurtei alguns anos da minha vida aqui. Eu poderia chegar a muito mais anos, e devido a isso, eu encurtei meus anos de vida aqui, no Olam Hazé, tá bom? Essa é a sentença nesse caso. Agora, a minha alma, como diz o Rambam, meu corpo não chegará, no caso, a pessoa que descumpre uma mitzvah de extirpação do corpo, o corpo não chegará à velhice se for justo. Porque ele transgrediu, mas ele é justo. Ou seja, vocês são justos. E transgride a lei de Nidá, vocês continuam justos. Se só transgride essa, mas só que o corpo de vocês não vão chegar à velhice, mas já a alma merece o quinhão no Olam Rabá, que está no tratado de Moedim.
o que no Olam Rabá a pessoa vai herdar. Por quê? Ela foi obediente ao Eterno no restante da Torá. Ou seja, ela transgrediu nessa, ela teve a extirpação do corpo, mas vai embora cedo. Ou seja, vai fazer uma retificação rápida aqui, nesse caso. E quanto mais o nível de conhecimento, mais rápido é o processo, tá? Quanto mais você conhece, quanto mais elevado você for, mais é rápido esse processo acontecer na vida da pessoa. Quanto mais consciente for a sua mente, se tiver consciência das coisas, por isso que eu falo, se um homem estuda uma mitzvah que ele não cumpre, ele passa a cumprir aquela mitzvah, ou seja, ele obedece. Então a mulher começa a estudar a mitzvah da barba, ela é como se ela estivesse usando barba. Ela está praticando a mitzvah, literalmente. Ficar nas mãos de Hashem é extirpação espiritual, que pode vir no corpo, julgamento no corpo ou na alma. Nós temos o caso de Pessa, extirpação da... Pessa, qual é a extirpação? Vamos ver. Vocês lembram aí? Shemot 12. Vamos ver se é da alma ou é do corpo. 12:19. Da alma. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação. Ah, tá, a alma é cortada da congregação, da presença divina. Então a pessoa perde a presença divina, nesse caso. Ela pode chegar à velhice, ela pode viver 100 anos, mas sem a presença divina. Aí ela perde nesse aspecto aí. A alma é cortada. Então a pessoa que a alma é cortada, a alma e o corpo é cortado, ela perde a descendência dela. A descendência dela é cortada do mundo das almas, tá? Então nenhuma alma descerá através dessa pessoa. Não desce. Através dela, não. Aí quando ela tiver um filho, vai trazer só transtorno, porque é uma alma errante que entrou e desceu para ela. Uma alma errante, uma alma perturbada. Tem muitas almas perturbadas aí, tá? Muita alma perturbada. E aí você vai criar essa alma perturbada. E pessoa cheia de revolta, pessoa já nasce cheia de trauma, cheia de problema. Porque a descendência dessa pessoa foi cortada do mundo das almas. Nesse caso, ela não vai dar à luz a descendência dela, digna dela, meritosa para ela, porque foi cortado ali. Baruch Hashem. Então nós temos aí, qual é o nosso galardão? Nós vamos viver. Baruch Hashem. Ezequiel diz, nós vamos viver muito. Que o Eterno abençoe a todos através desse shiur, né, que cumprimos mais uma mitzvah hoje muito importante. Baruch Hashem.